Bom, nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre proxy, sobre Tor, sobre VPN. E eu imagino que algumas pessoas possam estar esperando, inclusive, que eu recomende alguns proxies, que eu recomende algumas VPNs, ou então que eu fale tal proxy é melhor do que tal proxy, ou então tal VPN é melhor do que tal VPN. Só que a minha ideia não é essa, tá? Apesar de que eu vou sim mostrar um proxy pago e falar em que eu uso, apesar de que eu vou sim mostrar uma VPN, a minha ideia aqui não é te chegar e mostrar essa VPN é melhor, usa ela, ou então esse proxy aqui é melhor, usa ele. Não, tá? A ideia aqui é mais te mostrar como que funciona, como que funcionam as configurações e tal. E aqui eu vou te mostrar, eu vou te falar como que você pode estar escolhendo o melhor proxy, como que você pode estar escolhendo a melhor VPN. A verdade, cara, é que assim, não vai ter o melhor dos melhores, não vai ter ali aquele que é super bom. Você vai ter que ficar de olho em alguns pontos quando você for escolher o seu proxy pago ou quando você for escolher a sua VPN paga, né? Basicamente você vai ter que ficar de olho em 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: aquele proxy ou VPN, eu vou falar proxy para não ficar falando proxy ou VPN, tá? Mas quando eu falar proxy, entenda proxy ou VPN paga. Então assim, são 3 pontos que você tem que ficar de olho. O primeiro é aquele proxy, a página dele, a página inicial, a página de cadastro, a página de compras. Eles permitem que você acesse o sistema utilizando o Tor. Eles permitem que você faça um cadastro no sistema deles utilizando o Tor. Eles permitem que você faça uma compra, que você faça uma aquisição utilizando a rede Tor sem estar mostrando o seu IP real. Esse é o primeiro ponto que você tem que ficar sempre de olho. Então, quando você for buscar um proxy, joga lá no Google, joga lá no DuckDuckGo, proxy pago, e vai escolhendo, vai listando todos os proxies pagos. Aí você liga o Tor, a gente vai aprender isso, outras técnicas para estar utilizando o Tor. Liga o Tor, tenta acessar o sistema deles utilizando o Tor, tenta criar uma conta utilizando a rede Tor, vê se funciona, vê se eles vão te bloquear. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o cadastro. Você tem que escolher algum que não exija nenhum tipo de informação pessoal, tá? Um proxy, por exemplo, o ideal é um proxy que te peça só o e-mail e a senha, mais nada, tá? Um proxy que não seja obrigatório você colocar um nome, que não seja obrigatório você colocar um CPF. E mesmo na hora da compra, o mesmo vale para a hora da compra, que quando você for comprar ele não peça para você fazer o KYC, não peça um nome real, não peça um endereço, né? Ficar de olho nesse ponto. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, as formas de pagamento, tá? Você tem que escolher um proxy que aceite o pagamento via criptomoedas. Então esses são os 3 pontos para você escolher um bom proxy. Se você tem essas 3 características em um proxy, lembrando, proxy ou VPN paga, você já vai garantir ali o anonimato. Claro que você vai garantir o anonimato implementando outras técnicas, né? Por exemplo, você vai fazer o login lá na página do proxy, você vai fazer o cadastro lá na página do proxy, utilizando inteiramente a rede Tor. E quando você for rodar aquilo na sua máquina, você vai rodar aquilo em cima de um Onyx, né? Você vai rodar aquilo em cima de um Tails, ou seja, você não vai acessar aquele proxy, você não vai acessar aquela VPN através da sua rede normal, né? Porque em uma quebra de sigilo eles poderiam conseguir pegar o seu endereço IP real, né? Então, se você quiser um nível de anonimato enquanto utiliza aquele proxy ou VPN, você vai ter que fazer isso, utilizar ele em cima da rede Tor. Em momento algum, você vai acessar aquele proxy utilizando o seu IP real. A gente vai ver várias técnicas para aplicar proxy sobre Tor, Tor sobre VPN. A gente vai ver várias técnicas desse tipo, mas a ideia aqui, inclusive, é se você ficou confuso em alguma coisa que eu falei aqui, faz o módulo todo, entende como que funciona o proxy, entende como que funciona o Tor, entenda como que funciona a técnica proxy sobre Tor, Tor sobre proxy, aí volta aqui, que aí você vai entender exatamente tudo que eu estou falando.
Se o seu objetivo não for atingir um alto nível de anonimato, aí tudo bem, aí tranquilo, aí você não vai ter que se preocupar em não utilizar o Tor para acessar aquele proxy, para estar usando aquele proxy. Mas quando a gente está falando em conseguir um alto nível de anonimato, você não pode utilizar aquele proxy, você não pode utilizar aquela VPN utilizando a sua rede normal, porque o seu IP ele vai ser utilizado e em uma quebra de sigilo, por exemplo, aquele sistema, aquela empresa vai divulgar aquela informação para as autoridades. E não estou falando nem em quebra de sigilo, pode acontecer, inclusive já aconteceu antes, pode acontecer daquele sistema sofrer um vazamento, pode acontecer de um hacker invadir aquele sistema e vazar aquelas informações, e você pode ter certeza que o seu IP vai estar lá no meio. Então, toma cuidado nesses pontos que eu falei quando você for escolher um bom proxy, quando você for escolher um proxy, porque dessa forma você vai estar garantindo um bom proxy e ainda aplicando essas técnicas você vai estar garantindo o seu anonimato, né? Você vai estar garantindo que aquele proxy, que aquela VPN não vai comprometer você ao longo do tempo.